Domingo de manhã tem Majestoso no Morumbi. Em posições bem diferentes da tabela, São Paulo e Corinthians duelam, precisando muito de uma vitória. Vamos ver. Quando se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão, São Paulo e Corinthians nem imaginavam o rumo que o torneio tomaria depois daquela partida. A vitória corintiana por 3-2 isolou o Timão na liderança, mantendo uma invencibilidade de 5 jogos. E fez com que o tricolor terminasse aquela rodada na 8ª colocação, ainda assim sonhando com melhores posições no ano. 19 rodadas depois, muita coisa aconteceu. Uma sequência de maus resultados fez com que o São Paulo despencasse na tabela, chegando até a zona do rebaixamento. Começava aí uma luta dramática contra a queda para a 2ª divisão. O ídolo Rogério Ceni acabou demitido. Dorival Júnior chegou para arrumar a casa. Mas nem ele conseguiu melhorar o time e o risco de queda ainda assusta. Nas últimas semanas, aparentes problemas internos começaram a vir à tona. A diretoria decidiu blindar o elenco, não permitiu entrevistas coletivas dos jogadores e fez reunião com torcedores organizados. Até o ex-treinador Muricy Ramalho foi procurado para dar consultoria ao tricolor. Tudo para tentar ajudar Dorival Júnior e companhia a superar este momento complicado. Agora nós temos que ter essa paciência. É uma equipe que ela está sendo remontada dentro do campeonato. E eu não tenho dúvidas que encontraremos um caminho pelas condições que nós temos. Já o Corinthians, do outro lado da tabela, continua líder isolado do campeonato. Tudo bem que o desempenho é ruim no segundo turno. Antes invicto, o Timão foi surpreendido por derrotas para times menores e a campanha começou a ser questionada. Ainda assim, nenhum adversário aproveitou os tropeços e o Timão se mantém favoritíssimo ao título brasileiro de 2017. Está tudo sob controle, né? Mesmo porque não podemos nos desesperar nesse momento, querer mudar sistema de jogo, sendo que não tem nem tempo para trabalhar nisso. Então é mudar as características dos atletas dentro da ideia de jogo. No próximo domingo, as duas equipes fazem o clássico Majestoso às 11 horas da manhã no estádio do Morumbi. No último clássico que o Timão disputou fora de casa, perdeu para o Santos por 2-0. Uma vitória, portanto, seria crucial para o alvinegro resgatar a confiança inabalável que o time tinha no primeiro turno. Já para o tricolor, um bom resultado contra o rival embalaria o time para sair da crise e superar o fantasma da Série B. Apesar do momento ruim, a torcida tricolor não abandonou o time e tem comparecido em peso aos jogos dentro de casa. É o Majestoso, histórico, disputado e muito importante para o momento dos dois times. Boa noite, Chico. Boa noite, Paulinha. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos começar pelo lado negativo do clássico, né? Porque tudo é muito positivo nesse encontro. O lado negativo é um jogo desse tamanho acontecer às 11 horas da manhã no estádio do Morumbi, casa cheia, né? Já foram vendidos mais de 50 mil ingressos. Isso é lamentável, mas infelizmente os clubes assinam. Quem paga tem o direito de escolher o horário, já que os clubes não se opõem, mas é uma perda considerável para o espetáculo, para o torcedor, para quem gosta de futebol. Era um jogo para as 4 da tarde, estádio do Morumbi bombando. Isso colocado, aí a gente faz uma avaliação da tabela, não é? Corinthians líder, com 10 pontos de vantagem, com uma ótima possibilidade de ser campeão, mas em baixa, num momento de decrescente, né? E o São Paulo, lá nas últimas colocações, crescendo um pouco na competição. O que significa isso? De que forma a gente pode traduzir isso? De que todos esses aspectos colocados, eles vão fazer pouquíssima diferença, no meu entendimento, Chico, na partida de domingo. O que pode fazer diferença, sim, é a condição que o Corinthians tem de poder jogar na casa do adversário como gosta. O São Paulo vai ter que sair para o jogo, diferentemente do que foi no meio de semana contra o Racing. Quando o Racing fez uma vantagem de um gol aqui em São Paulo, e aí levou para Buenos Aires um empate por 0-0. E aí me surpreendeu a postura do Corinthians, né, que pegava a bola, não sabia o que ia fazer. O Carille esperou que o Racing fosse atacar, o Racing não fez isso, fechou uma linha de 3 com os laterais bem recuados e o Corinthians não conseguia penetrar. Amanhã não, domingo não.
O São Paulo tem que se abrir, o São Paulo precisa ganhar. Vai ser empurrado pela torcida e se o Corinthians tiver, como esteve no primeiro turno, um time concentrado, com as duas linhas muito próximas, um time que vai explorar muito a velocidade do Arana pela esquerda, o Fagner pela direita, o Romero, o Corinthians pode se dar bem. O que não pode acontecer para o seu Corinthians, Chico, é sofrer um gol. Porque o Corinthians, quando tem que propor o jogo, quando tem que criar alguma coisa, não cria. Porque as peças que são responsáveis por isso, a principal delas é o Jadson e o Rodriguinho, estão em baixa. E é natural. O que está acontecendo com o seu Corinthians, Chico, é natural. O problema é que o Corinthians não tem elenco. Essa queda é natural, todo mundo apresenta. Mas aí, né, o Carille olha para o banco, encontra lá Giovanni Augusto, aquelas nhaca, aquelas tiriças todas, meu amigo. É torcer para não tomar o gol. Se fizer o gol, aí o São Paulo vai para o desespero, mas é um grande jogo. Bom, Rafa, eu já estou mais otimista que você. Concordo com você que 11 horas é um horário horrível para um jogo desse tamanho. Né? É evidentemente, quem tiver com preparo físico melhor vai levar vantagem. Né? Geralmente o Corinthians nesses jogos das 11 horas vai muito bem. Né? O São Paulo nem tanto. O preparo físico do Corinthians é melhor. Pode ser que isso favoreça o Corinthians. Mas o São Paulo, como você falou, está desesperado. E não só desesperado, está nervoso, está pressionado. Tanto é verdade que essa semana toda, quase ninguém falou, lei do silêncio, o Dorival Júnior fechou os treinamentos. E o Corinthians, ao contrário do São Paulo, abriu tudo. Já deu escalação, já está com o time pronto, já está tudo certo. Treinou abertamente, sem segredos, sem nada. Quer dizer, é o mesmo Corinthians. Agora, a fase do Corinthians não é boa, você tem razão. A fase não é boa. Mas nós estávamos fazendo um cálculo aqui, na verdade, depois do segundo turno, o Corinthians perdeu 3 partidas, ganhou 2 e empatou 2. Quer dizer, não é a campanha dos sonhos, mas para um time que a gente esperava que fosse cair, até que não caiu tanto. Né? Então, eu acho que vai ser um grande espetáculo, um grande jogo e salve-se quem puder, né, Paulinha? Salve-se quem puder.